Yassas! Galerinha do bem, a Raquel lá do canal Estuda Raquel foi questionada por uma de suas seguidoras a respeito do seguinte, são duas questões. A primeira é, existem muitas diferenças entre o grego antigo e o grego moderno? A outra questão foi, alguém que manje de grego antigo consegue se comunicar lá na Grécia dos dias de hoje? Ou seja, é possível ser compreendido falando o grego antigo, tendo em vista que hoje é falado o grego moderno? A Raquel estuda grego antigo e ela nos marcou para abordarmos a respeito disso. Então vamos lá. Primeiramente, sim, existem muitas diferenças entre o grego antigo e o grego moderno, mas impende salientarmos o seguinte, trata-se de uma mesma língua, são a mesma língua. Apenas o que acontece é que são línguas em estágios diferentes, né? E a gente já vai falar a respeito disso. Então, primeira diferença, eu vou tentar ser o mais conciso possível. Primeira diferença é a questão fonética, né? Pelo planeta inteiro, costuma-se ensinar o grego antigo a partir de pronúncias reconstruídas, tentativas de pronúncias reconstruídas. Enquanto na Grécia, 99,9999997 não usa pronúncia reconstruída. Então, uma criança que está tendo aulas de grego antigo, né, seja no liceu ou então na faculdade, eles costumam ler os textos antigos com a pronúncia moderna. Então, da mesma forma como nós brasileiros, quando vamos ler Camões, não buscamos por uma reconstrução do português lusitano, ficou meio pleonástico isso, mas enfim, do século XVI, eles também não se preocupam com isso. Apenas em círculos muito acadêmicos, em que há esse tipo de preocupação em reconstrução histórica, reconstituições fonéticas, aí sim, claro, existe. Eu não vou dizer que não, a Grécia não conhece isso, claro que conhece, mas comumente é usada a pronúncia moderna. Então, para os gregos, não tem tanta diferença em relação à fonética, tá? Nesse aspecto já é um aspecto que a diferença se atenua, certo? Então existe essa diferença no próprio ensino, né? Enquanto no planeta inteiro costuma-se usar tentativas de pronúncias reconstruídas, lá na Grécia é diferente, tá? Mesma coisa, você lê um texto do grego antigo quanto do grego moderno, porque o alfabeto é o mesmo. E quando a gente fala em grego antigo, na verdade a gente está se utilizando de um vocábulo muito genérico, né? Porque, na verdade, existiram vários dialetos do grego antigo. Por exemplo, nas universidades, quando eles vão ensinar o grego antigo, o grego que chamam mais especificamente um ramo dentro do grego antigo, né? O grego clássico, né? Que costuma ser mais importante, assim, entre aspas, né? Devido à quantidade de escritos, devido aos grandes autores que escreveram. Esse grego clássico, na verdade, é o grego ático, né? É o grego da região da Ática. Mas havia muitos outros dialetos. O dialeto dórico, jônico, eólico. E antes desse período também existia outros tipos de grego, né? Tem o chamado de grego homérico, você tem o grego também pré-homérico, o grego micênico, você tem lá, por exemplo, as formas mais antigas de grego, inclusive cujo alfabeto era diferente, né? Não era esse alfabeto que nós conhecemos, que tem influência dos fenícios, né? O alfabeto havia, na verdade, não um alfabeto, mas silabários, né? Como o linear B e mais
anterior a isso ainda, o linear A, que até hoje não foi decifrado. Então, é muito amplo isso em relação ao grego antigo. E também, em grego antigo, outra coisa muito popular é o grego alexandrino, né? Que é o grego que veio a partir da expansão do helenismo promovido pelo Alexandre o Grande. Então, praticamente todo o Mediterrâneo falava o grego como língua franca, né? Era língua comercial. E nesse contexto, que também foi traduzido o Tanar, produzida a Septuaginta, foi grafado o Novo Testamento, né? Então, muitos chamam de grego bíblico, né? O grego koiné, ou como dizem os gregos, kini. E com o passar do tempo, foi se desenvolvendo outros ainda. Depois do kini, você vê o grego medieval, e durante esse tempo de desenvolvimento foi passando por várias influências, né? Uma influência notória, a influência turco-otomana, né? Então tem muitas palavras de origem turca no grego moderno, até chegar lá depois no grego moderno. Então é uma longa história, né, de evolução dessa língua tão incrível. Então, por exemplo, depois desse grego alexandrino, vem o grego medieval, né, o grego bizantino, e a posteriori vai se desenvolvendo o que a gente chamaria de grego moderno, né? É interessante porque houve na Grécia, até o século passado, uma discussão, né? Porque existia o grego popular, cheio de influências estrangeiras, né, que era chamado de Δημοτική γλώσσα, língua demótica, ou seja, língua popular, língua do povo. E diante de tantas influências de palavras turcas no meio da língua, palavras de origem inglesa, italiana, francesa, e tem inclusive palavras de origem espanhola, portuguesa, houve tentativas por parte de eruditos de fazer com que essa língua grega, cheia de influências, fosse purificada. Aí vem o tal do Katharevousa, certo? Katharevousa era uma tentativa de mas purificar a língua grega dessas influências estrangeiras, de modo que seria muito mais próximo do grego antigo, né? Só que era uma coisa artificial, era uma coisa muito usada nos círculos mais eruditos, né? Nos círculos acadêmicos, religiosos, mas o povão não falava assim, o povão falava na linguagem popular, certo? Até que na década de 70, no século passado, foi estabelecido que a língua oficial da Grécia era o grego moderno, que seria entendido como grego demótico, Δημοτική. Então o grego popular ganhou essa oficialização, né? Eles apenas formalizaram aquilo que já era prática da grande maioria da população. Outra diferença sensível é a parte da escrita. Embora o alfabeto seja o mesmo, quando a gente pensa nesse alfabeto do grego antigo que a gente conhece, havia em grego antigo sinais diacríticos que não são presentes na língua helênica de hoje. Por exemplo, as aspirações, que também são chamadas de espíritos. Havia aspiração branda e aspiração rude. Se fosse rude, tinha um som de H como do inglês, né? Ha, he, hi, ho, hu, como em hi. E eles estavam ali presentes no texto grego até a década de 80, no século passado. Ou seja, textos modernos ainda tinham isso. Ou seja, desde o período helenístico, né, mais de 2000 anos, foi preservado esse tipo de sinal diacrítico, certo? Só que na língua moderna era como se fosse buzina de avião. Não servia para nada. Por quê?
Porque havia meio que uma revogação tácita, digamos assim, né? Quando a gente fala de lei, é uma lei que simplesmente está ali no papel, mas não produz diferença nenhuma. Era assim, estava ali no papel, mas foneticamente não fazia diferença nenhuma. Ter ou não ter, ser branda ou rude. E na década de 80, esses espíritos foram devidamente exorcizados. Então você vê essa diferença. Outra diferença é a parte da gramática, né? Uma questão bem sensível é a parte do infinitivo. Né? Todo mundo que estuda grego antigo e vai estudar grego moderno percebe essa diferença. Também a gramática do grego moderno é um pouco mais simples, não tem o dotiki, que é o caso dativo, né? E respondendo, e sem contar todas as influências de palavras de origem estrangeira. E agora respondendo a outra pergunta, se a pessoa manja de grego antigo e vai para a Grécia, falar em grego antigo vai ser compreendida? A resposta é não, não será compreendida. E o maior fator é devido à fonética. Primeiramente a fonética. Esse é o que desgraça com tudo. Porque a fonética que a gente aprende no Brasil e pelo resto do mundo, exceto na Grécia e no Chipre, é fonética reconstruída. Isso dá uma diferença colossal, né? Dá uma diferença absurda na hora de você usar a língua. E então, pensa, a fonética é diferente, né? A língua é a mesma, mas você está falando em uma fonética diferente. E daí vem lá estrangeirismos, vem lá um monte de coisa, gramática diferente. Não vai dar para você conversar em grego antigo achando que vai ser compreendida. Até porque o grego antigo não é uma língua que as pessoas se utilizam para poder se comunicar, né? Para poder conversar e tal, né? É uma língua com um cunho mais erudito, mais teórico, né? Para você poder ler textos antigos, para você se aprofundar em conceitos, né? Eu conheço muita gente que manja de grego antigo, mas não sabe dar uma boa noite, certo? Isso não é demérito, é realidade do grego antigo. Mas ajuda muito você saber grego antigo e, de repente, ir para o grego moderno, porque cerca de uns 60% ali são preservados, né? A base da língua é a mesma, é a mesma língua. E fizemos um vídeo sobre essas questões também com a Dani do Estude Clássicos, está no YouTube, no nosso canal do YouTube, Grego para Viajantes, e também com o Guilherme, que gravou comigo o curso. A gente fez um vídeo sobre essas questões, tá? Para quem quiser fazer o nosso curso, fique à vontade, as vagas estão abertas. E, Raquel, eu espero que tenha sido respondida essa questão, tá bom? Taleme!